Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro em meio a esse grande escândalo que está deixando o Brasil estarrecido e de queixo caído. Bom, esse Brasil especificamente que eu estou me referindo é o Brasil que vive no mundo real, porque as pessoas que estão no mundo paralelo, não adianta evidência, não adianta flagrante, cena, não adianta áudio, porque essas pessoas elas não irão acreditar nas coisas que estão acontecendo. No entanto, isso pouco interessa para quem vive no mundo real, porque no mundo real nós temos o aparelho de Estado, nós temos a Justiça, nós temos a Polícia Federal, nós temos processos e com condenações temos também no Brasil a cadeia ou as cadeias para muitas figuras que praticam crimes. E essa situação que a gente está vendo de ontem para hoje, envolvendo as joias, o contrabando, os crimes, a formação de quadrilha, o uso de carteirada contra a Receita Federal, tráfico de influência, todo tipo de trambique que foi tentado, isso tudo está devidamente documentado, está devidamente registrado. E é impossível que essas pessoas escapem ilesas dos crimes que cometeram e alguns que tentaram cometer. Pois bem, eu vou trazer para vocês aqui os últimos acontecimentos, a gente fazer aqui uma atualização, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever aqui, a vir fazer parte dos nossos debates, das nossas discussões. Você que é muito bem-vindo. Não esqueça de dar o seu joinha, mandar os seus comentários. São formas de você interagir aqui conosco, além do chat que todos os dias eu abro entre 5 horas e 5 e meia para bater um papo com vocês. E também, se puder, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais integrado aqui nas nossas atividades e impulsionar também o nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, para a gente poder entender essa patifaria envolvendo a tentativa de introdução no nosso país de um contrabando de joias valiosíssimas, com mais de, avaliadas em mais de 16 milhões e meio de reais, a gente tem que entender o perfil moral das figuras envolvidas. E quando a gente analisa o perfil moral das figuras envolvidas e em que negócios públicos elas se envolveram, a gente tem que começar a questionar os negócios públicos que elas tiveram algum tipo de influência, algum tipo de ação, porque podem acontecer de a gente descobrir ali muitos trambiques no meio dessa história que lesaram o interesse nacional. Bom, vamos trazer aqui uma reportagem de mais de 4 anos atrás, falando da figura do ex-presidente da República, quando ele estava se separando da sua mulher 02. Essa mulher 02, ela revelou uma série de questões e colocou na justiça, apresentando ali dados concretos. Depois houve uma composição. Mas no conjunto, assim, no teor dessa matéria, nós vamos ver uma inclinação do ex-presidente da República por joias, por dinheiro, né? De uma forma assim que muitas pessoas ainda que o seguem nunca viram. Vamos acompanhar aqui essa matéria aqui que foi colocada no Jornal da Bandeirantes. Vamos lá. Capa da revista dessa semana e apresenta uma série de acusações contra o agora candidato à presidência. De acordo com a reportagem, Ana Cristina anexou ao processo uma relação de bens e a declaração de imposto de renda de Bolsonaro referente a 2006. Os peritos da Justiça avaliaram que, na época, o patrimônio equivalia a 4 milhões de reais. Olha só, foi ela que elencou todos os bens que o casal amealhou, né? Ao tempo que estiveram juntos, porque ela queria metade desses bens. Então, ela não estava inventando, ela estava colocando uma situação ali. O Bolsonaro, enquanto candidato, ele apresentava a sua declaração cheia? Não, a declaração dele era bem enxutinha, né? Vou acompanhar aqui. A lista de bens é diferente da apresentada por Bolsonaro à Justiça Eleitoral daquele ano, quando o político do PSL concorreu a deputado federal. Na ocasião, ele declarou ter um patrimônio total de 433 mil reais. Ana Cristina também afirmou que os ganhos mensais de Bolsonaro ultrapassavam os 100 mil reais, entre remuneração de militar da reserva, salário de deputado e outras fontes de receita. Quais fontes, ela não detalha. Quais seriam as fontes do Bolsonaro, hein, gente? Que não exercia nenhuma atividade empresarial, mas amealhava 100 mil reais por mês, ganhando concretamente, né, ou fisicamente, ou registrado no seu soldo, no seu contra-cheque lá, 26 mil reais. Naquela época, o político recebia 26 mil reais da Câmara e 8 mil como militar da reserva. Ana Cristina não especificou, repito, quais outras atividades renderiam esse valor restante. A ex-mulher também acusa Bolsonaro de ter furtado um cofre que pertencia a ela e que estava em uma agência do Banco do Brasil. Joias, dólares e reais que teriam sido furtados seriam equivalentes hoje a 1,5 milhão de reais. Ana Cristina, que depois fez as pazes...
Então, gente, joia é um negócio danado, né, para lavar dinheiro, para esconder evidências de crimes. Se a gente for puxar um pouco para a história de alguém que ainda está respondendo uma série de processos, o ex-governador Sérgio Cabral também, ele tinha um monte de joias, né, escondidas no seu apartamento, nos seus imóveis ali, e pressionava como forma de ganhar algum tipo de dinheiro com base na corrupção, que os corruptores também entregassem joias, né? Fizessem o pagamento em joias. Bom, matéria de agorinha à tarde. Mauro Cid está envolvido nas tentativas de recuperar joias de Michele. Sargento do Exército foi escalado pelo tenente-coronel, que era ajudante de ordens de Bolsonaro, para tentar recuperar joias em Guarulhos. Bom, para quem não está ligando o nome à pessoa, o Coronel Cid é esse cidadão aqui que está nessa fotografia, que parece um pouco aquele personagem que tinha no humorístico brasileiro, né? Meu garoto e meu pai-pai, né? Parece assim, enfim. A figura, que foi ali uma espécie de escudeiro do Bolsonaro o tempo todo, mais uma vez tentou operar para salvar a pele do chefe, né? Do pai-pai. Mas a situação agora ficou indefensável. E aí, gente, no meio dessa patifaria toda, é uma coisa lamentável, estarrecedora, a gente tem um almirante que foi alçado à condição de ministro das Minas e Energias, um homem que teve a sua vida toda sustentada pelo poder público, né, como servidor público, e de repente esse homem vai para a administração pública para vender de uma forma rápida, de uma forma assodada, bens que pertencem à nação. E agora a gente vê o perfil moral da criatura, né? Uma criatura que foi muito assodada, né? Que correu muito, uma figura que andou com Paulo Guedes para cima e para baixo, uma pessoa que anda com Paulo Guedes, alguém que tem dinheiro escondido em paraísos fiscais, a gente não pode dizer muita coisa. Aliás, o que a gente pode dizer de alguém que se identifica com Bolsonaro e vai trabalhar para Bolsonaro? Qual a diferença de uma pessoa absolutamente sem escrúpulos, uma pessoa desonesta, uma pessoa repleta de comportamentos amorais, enfim, alguém que se identifica com ele já nos cria grandes interrogações. Pois bem, o senhor Bento Albuquerque sai da Marinha para prestar serviços, entre aspas, ao setor privado, porque é disso que se trata. E aí esse cidadão que esteve numa posição chave do governo, ele se envolve numa falcatrua, porque não tem outro nome, né? Um funcionário dele, ou funcionário que estava subordinado a ele, recebe pacote e simplesmente embarca com aqueles pacotes sem saber do que se tratava e depois tenta consertar essa versão. Gente, só para citar aqui, fazer um pequeno paralelo, outro dia eu estava fazendo compra no supermercado e no supermercado tinha lá um menininho que era um rapaz, um jovem, né? Que estava ali trabalhando como empacotador. Mas ele estava muito gentil, fazendo um monte de coisas ali, enfim. E no final quis dar uma gratificação para ele. Eu não sabia se podia dar, enfim, mas aí na minha carteira não tinha nada. Aí o que eu fiz? Eu voltei alguns passos atrás no caixa, comprei uma barra de chocolate. A barra de chocolate eu passei, paguei, e depois que eu paguei, eu dei de presente para ele. Ele agradeceu, aí ele falou assim, mas espera aí, olha só, o senhor me permite um negócio? Aí ele chamou a gerente para explicar para a gerente que eu estava dando a barra de chocolate para ele. Bom, isso para vocês verem o padrão moral de algumas pessoas e o padrão moral daquele que foi ministro de Minas e Energias aqui no nosso país, um setor estratégico. Então, esse cidadão que comandou navios, comandou ali esquadras, né, que comandou a marinha do nosso país, ele não viu nada demais uma pessoa receber um pacote ou ele ter esse tipo de ciência e mais, ele voltar para o aeroporto para tentar dar carteirada para liberar o produto. Gente, e se fosse droga, o que esse almirante ia dizer? O que o senhor Bento Albuquerque ia dizer? Se fosse uma bomba, se fosse arma de destruição em massa, arma química, ele dizia, olha, eu não sabia. E se fosse um subordinado dele levando alguma coisa para dentro de um submarino, se ele apanhasse, o que aconteceria? Então, gente, essas pessoas que têm essa flexibilização moral, essa moral flex, né? Elas que comandaram negócios importantes aqui no nosso país, eles colocaram todos os negócios importantes do nosso país sob suspeição. A privatização da Eletrobras e a venda indiscriminada das refinarias aqui no nosso país, que foram tocadas a toque de caixa no meio da pandemia, sem debates que a sociedade pudesse participar. Então fica aí o alerta, né, para o governo Lula, que essa situação vai render muitas revelações que estão apenas no início, nesse momento. A senhora Michele,
fez chacota, né, com essa história aqui, né? Ela viu as matérias todas e saiu com essa aqui. Michele Bolsonaro ironiza a notícia de que o governo tentou trazer joias. Aí ela disse o seguinte, escreveu: quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? Meu Deus, vocês vão longe mesmo, hein? Estou rindo de falta de cabimento dessa imprensa vexatória. Ela deve ter pretendido dizer imprensa, né? Só que tem um negócio, senhora Michele, esses diamantes, esses colares, a senhora acha que foram dadas para quem? Para o Bolsonaro sair de colarzinho e brincos? A senhora tem algum problema mental ou a senhora está numa fase de crime tão intensa que o cinismo da senhora faz com que a senhora tenha esse tipo de declaração? É o teu marido que está envolvido nessa história, que por acaso foi ex-presidente da República. O que ele fez é crime ou um conjunto de crimes. Então a senhora tem responsabilidade nisso, a senhora devia ter um pouco mais de compostura, né? E não se comportar como uma pessoa desqualificada fazendo esse tipo de comentário quando a gente está falando de coisa muito séria. Pois bem, mas se a senhora já está sem o marido da senhora nesse momento, porque ele está com medo de voltar aqui para o Brasil, com essa revelação desse conjunto de crimes, a situação vai ficar muito mais complicada, né? Essa matéria aqui do Estadão, vou colocar para vocês, eu acho que dá para acessar, eles elegem aqui, elencam, né, 8 oportunidades que o governo Bolsonaro, com a participação dele inclusive, agiu para liberar essas joias. Gente, pensem só, se essas joias entrassem no Brasil sem terem sido rastreadas ali pela Receita Federal, sem nenhum tipo de registro anterior, o que teria acontecido com essas joias? Será que nós podemos estar aí diante de uma espécie de rachadinha no mais alto nível de crimes, né, envolvendo a administração pública? Será que esses diamantes iam ser retirados desse colar para serem distribuídos, serem rachados também? Porque depois que entrasse sem nenhum tipo de evidência, sem nenhum tipo de documentação, sem nenhum tipo de registro, ou vocês acham que essa gente com esse perfil moral que a gente está vendo aqui, que eles iriam falar, nossa, nós entramos aqui com as joias, ninguém viu, a Receita não viu, mas olha, a gente quer dizer que estão aqui, tá? 16 milhões e meio de reais para a gente devolver aqui para a administração pública. Gente, eu não tenho a menor dúvida que a Polícia Federal vai encontrar todas as evidências de crimes que essa gente cometeu, com agravante deles não terem mais foro privilegiado. Um juiz de primeiro grau poderá decretar prisão preventiva dessas criaturas e aí a situação vai ficar muito complicada. O senhor Augusto Aras não tem jurisdição sobre esse crime, ou esse conjunto de crimes que a gente está vendo. Então, aqui vai elencando a série de situações, entrada legal de joias. Pô, não declararam nada. Depois o ministro tentou dar carteirada, depois teve pressão sobre a Receita Federal. Gente, tem envolvimento de todo mundo. Pressão sobre a Receita Federal novamente. Pressão sobre a Receita Federal pela terceira vez. O gabinete do Bolsonaro entra nessa história e no final de tudo, né, ainda o Coronel Cid ali desloca um funcionário para tentar dar carteirada final antes do Bolsonaro fugir para os Estados Unidos, porque coincidência ou não, né? Se as joias fossem retiradas da Receita Federal num dia e o Bolsonaro tivesse viajado no outro dia, vocês acham que ele iria deixar essas joias aqui no Brasil, com aquele antecedente que eu mostrei para vocês aqui no começo do nosso encontro? Então fica a pergunta aí, mas a Polícia Federal é que vai ter que aprofundar essas investigações com o agravante do ex-presidente da República para ele não ter nenhum tipo de privilégio nem de foro. Ele vai ter que depor, ele vai ter que dizer. E o ex-ministro de Minas e Energias também vai ter que falar, vai ter que explicar essa história direitinho, que é a história que militar nenhum do mundo aceitaria. Uma pessoa com a responsabilidade que ele tinha, aceitar esse tipo de contrabando, esse tipo de falcatrua, a não ser que ele estivesse estritamente envolvido nesse tipo de rachadona, né, repleta de diamantes e coisas que tais. E como cidadão tem o direito absoluto de desconfiar desse tipo de situação absolutamente escabrosa, de pessoas que não tiveram hombridade e não tiveram vergonha na cara de lidar com as questões relacionadas com o interesse público como deveriam, né? Então aqui a matéria para finalizar, ex-ministro muda a versão sobre recebimento de joias envolvendo Bolsonaro. E vão tentar mudar a versão o tempo todo para escaparem da cadeia, escaparem das incriminações. Gente, é uma situação que está deixando, como eu disse a vocês, quem está no mundo real, extremamente constrangido. A gente fala assim, não é possível que essas pessoas tiveram a disfarçar
desfaçatez de se comportar dessa maneira. É uma situação surreal. O bolsonarismo foi uma doença grave que intoxicou o nosso país, uma parcela do nosso país, de uma maneira como nenhum outro país civilizado vivenciou. E isso teve um desdobramento com mortes aqui no nosso país, enfim. E sempre com a complacência de muitas estruturas, inclusive dos grandes veículos de comunicação, né? Essa criatura, se ela fosse o ex-presidente, se ele tivesse bem radiografado para a sociedade, hoje ele já estaria preso. Os crimes já vêm de longe, o clã já comete crimes, não é de hoje, enfim. Mas a fila está andando, né? Por isso nós estamos aqui, por isso muitas pessoas estão jogando luzes sobre essas questões e agora o assunto é com a Polícia Federal e com a Justiça. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Tchau!